Bem-vindos a mais um programa Na Verdade. Hoje, primeiro, estou muito feliz de estar aqui de novo, né? Saudades, Vivi. Depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo, uma pena que a Isa não tá, acho que a Isa tá fugindo de mim, porque tá de gato e rato aqui. Mas eu fico muito feliz de estar aqui de novo e com esse assunto e com essa convidada, que eu sou suspeita de falar também, porque estamos com a doutora Carolina Delage, minha doutora pessoal, posso falar também, que além de doutora, ela me ensinou também o que é uma amiga que se preocupa não só pelo que você vai consultar, mas toda a sua pessoa. Isso para mim foi um aprendizado mesmo. Então, Carolina, primeiro, muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo convite, Mel. É um prazer e uma honra. Esse programa maravilhoso que faz diferença na vida de tantas pessoas. Que linda. E você hoje vai fazer diferença nas nossas. Vivi, que lindo te ver de novo. Tava com saudade, Mel. E o programa faz toda a diferença quando você está aqui. É uma pena que a Isa não está aqui conosco hoje, mas é uma justa causa. A gente compreende, mas sente a sua falta também, Isa. Aqui, doutora, muito obrigada pela sua presença. Nós estávamos esperando já há bastante tempo a vinda da doutora Carolina aqui, porque a Mel já vinha falando muito bem do trabalho que a doutora faz e nós precisamos de muito esclarecimento sobre esse assunto, né, Mel? Carol, além de falar ginecologista, o que você estudou? Como é que eu poderia definir o que você é de profissional? Sim. Como formação acadêmica, eu sou ginecologista obstetra. Depois que a gente faz a faculdade de medicina e você escolhe a sua especialidade, começam a existir as subespecializações. Então, depois eu fiz ginecoendócrino. Depois da residência de ginecologia e obstetrícia. Então, na ginecoendócrino, você se aprofunda ainda mais na parte do eixo hormonal da mulher. Então, você estuda a mulher nas diferentes fases. Então, durante o período menstrual, todos os distúrbios que podem acontecer no ciclo menstrual. E depois na menopausa, as consequências da menopausa e como tratar a menopausa. Depois dessa especialização, eu fiz ainda a videolaparoscopia, que é uma especialidade cirúrgica, é um tipo de cirurgia minimamente invasiva, né? Aquela que opera com câmeras dentro da barriga. E depois de um tempo, eu fui conhecer um método natural de planejamento familiar, e aí eu conto mais sobre o Creighton para vocês no decorrer da conversa. Vamos explicar para quem está assistindo em casa do que vamos falar hoje, porque a gente teria muitas coisas para perguntar para ela, né? Mas nesse programa hoje vai ser muito interessante você assistir. Vamos falar sobre os perigos dos anticoncepcionais, que raramente alguém conta, e vamos explicar também por que a igreja fala que é um pecado, né? A contracepção. Gostaria de que quem está assistindo entenda que quando a igreja, mãe, recomenda para não fazer, é porque ela tem um motivo. E eu gosto de falar isso em primeira pessoa, porque então, tudo bem, eu era católica quando eu estava na faculdade, mas eu achava que a igreja exagerava. Mas depois, quando eu fui entender, eu vi que a igreja estava super certa. Então, se a igreja fala, olha, filhos, isso aí não vai te fazer bem, ela sabe o que está falando. Carol, vamos, por exemplo, para começar. Faz uns 40 anos, com a Revolução Sexual, foi prometido para a mulher liberdade, né? Pode ter relações sem ter filhos, isso é liberdade, maravilhoso. Mas, anticoncepcional, realmente, consequências que tem para o corpo da mulher, que você não vai ver nas publicidades, nem vai ter acesso fácil. O que você poderia nos contar sobre isso? Muitas coisas, vamos ver por onde a gente começa. Pode me interrompendo. Imagina. Bom, realmente, na Revolução Sexual, eu acho que foi isso que muitas mulheres acreditaram, né? Assim, não, agora então eu sou dona do meu corpo, faço o que eu quiser, eu posso ter relação com quem eu quiser, sem a consequência de gerar uma vida. E as primeiras pílulas, né, as dosagens eram super altas e tinham consequências
Desculpa, dosagem de quê? Dos hormônios na pílula. Okay. Eu acho que a gente tem que começar falando como que a pílula age, né? Acho que é interessante. Vamos explicar para as pessoas. Não. Eu acho que é interessante. Sim, porque as pessoas não sabem. Tipo, o médico falou e elas tomam. É que é interessante a gente pensar assim, a pílula, ela já faz parte da cultura hoje. Sim, né? Você se colocar contra, as pessoas falam, como assim? Né? Porque ela já está arraigada, mas pouquíssimas pessoas sabem, por exemplo, como a pílula age. Como é o mecanismo de ação dela? Então, vou contar para vocês. É assim, primeiro, vou começar um pouquinho antes. Métodos contraceptivos, como o próprio nome diz, é contra a concepção. Então, são métodos que impedem que a gravidez aconteça. Dentro dos métodos contraceptivos, existem os métodos hormonais e os métodos não hormonais. Dos métodos não hormonais, a gente poderia citar o preservativo, masculino ou feminino, o DIU de cobre. E entre os métodos hormonais estão, por exemplo, os anticoncepcionais. A pílula. A pílula. Ok. A pílula é um método contraceptivo hormonal oral, né? É o comprimidinho que você toma. Existem outras formas de apresentação dos métodos hormonais. Então, os injetáveis, adesivo, anel vaginal, DIU que libera a progesterona dentro do útero. Todos eles são métodos contraceptivos hormonais. E que as pessoas geralmente chamam tudo de anticoncepcional, né? Esses métodos que possuem hormônios, eles podem possuir ou um só tipo de hormônio, que seria um progestágeno, ou dois tipos de hormônio, um estrogênio e um progestágeno. Vou traduzir. Porque você fala assim, mas estrogênio e progesterona não é o hormônio que o nosso corpo produz? Só que o hormônio que vai na pílula, no anticoncepcional, ele é uma molécula diferente da que o nosso corpo produz, porque é um hormônio sintético. Vamos dizer, é artificial, que não é o natural que a gente produziria. Exato. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Ele mimetiza a função daquele hormônio, mas não é aquele hormônio. E aí, que efeito que isso tem no nosso organismo? O nosso ovário, ele produz estrogênio e progesterona todo mês, de uma maneira oscilatória, que faz, então, o ovário liberar o óvulo, e se a mulher não engravida, ela menstrua. Quando você ingere o hormônio sintético do anticoncepcional, o corpo fala assim, opa, tá vindo hormônio de fora, eu vou parar de produzir. Porque o ovário fala, não, tá vindo hormônio aqui, eu vou parar de trabalhar. Então, o ovário para de produzir. E o hormônio que entra, né, por exemplo, a pílula que você toma ali todo dia um comprimidinho, você está tomando uma dosagem constante, diferente do que o nosso corpo produz, que é oscilatório. Então, nessa dosagem constante, o ovário fica sem funcionar, a mulher não ovula. E se ela não ovula, ela também não menstrua. Né? E você fala, não, mas eu tomo anticoncepcional com pausa, na pausa eu menstruo. Mas aquilo não é a sua menstruação de verdade, assim, é uma menstruação mimetizada. Tanto é que o fluxo é menor, o número de dias que você fica menstruado é menor, entendeu? Deixa eu perguntar, porque eu já ouvi muita gente que fala, não, a doutora me deu para eu poder ter o ciclo regular, então quando eu tomo pílulas, meu ciclo é regular. Então não é ciclo, na verdade, parou tudo. Assim, infelizmente, é o que a gente aprende na faculdade. Assim, eu também aprendi isso e quando você está na sua formação acadêmica, você tem um enorme respeito, lógico, por aqueles professores que estudaram muito e estão ali te ensinando. Então, meio que o que eles falam vira uma verdade para você, né? E você segue aquilo e você acredita. Então, o que é ensinado na maioria das vezes, né? E foi o jeito como eu aprendi, que a paciente tem um ciclo irregular, ou ovário policístico, né? Que é uma doença assim, que todo mundo comenta. O tratamento é anticoncepcional. Na verdade, assim,
Tratamento, porque... Trata? Então, não trata, porque ele só fala assim, ovário, você não tá sabendo funcionar? Fica quieto aí. Pare de funcionar. Para de funcionar. E fica o anticoncepcional fazendo um ciclo, que é um ciclo químico. Mas por que não é um ciclo? Como você comentou, porque não tem ovulação. Não tem oscilação hormonal, então não é um ciclo. Que o ciclo é, né, para quem não sabe em casa, tem todo um preparo hormonal para ovular, depois de que ovulou, tem toda outra mudança hormonal para menstruar. Então, é um ciclo, mesmo que seja longo, curto, sempre o mesmo ciclo. Isso. Toma pílula, não tem ciclo nenhum. Nenhum. Eu já ouvi falar assim, a médica falava para ela, seu ovário policístico, você vai tomar a pílula para limpar o ovário. E eu perguntei para ela, mas por quê? Seu ovário estava sujo? Não, porque me dá uma raiva que a médica, assim, tipo, não explica para a pessoa o que a pílula vai fazer. E realmente, ela depois para engravidar, ela teve um problema muito grande, porque ficou parado todo o seu corpo tantos anos. Assim, o limpar, né, nesse caso, porque o ovário, ele fica com esses folículos que não rompem, né, no ovário policístico. Então, quando você toma o anticoncepcional e esse ovário para de funcionar, ele fica em repouso, esses folículos são reabsorvidos. Então, ele não fica mais com esse padrão micropolicístico que é visto no ultrassom. Só que não necessariamente a hora que aquela mulher parar de tomar o anticoncepcional, ela vai voltar a ciclar normalmente, né? Não foi curada. Exato, porque muitas vezes, assim, tem 3 situações, na verdade, que podem acontecer. A gente não sabe como vai acontecer com cada mulher, cada uma reage de um jeito, mas são 3 possibilidades. Ela para o anticoncepcional, os primeiros meses ela de fato cicla, ainda bonitinho, depois volta a ficar bagunçado tudo de novo. Ou, às vezes, ela para o anticoncepcional e pode levar até... assim, em média 3 meses, mas tem um estudo alemão que fala 9 meses e na prática eu já vi 1 a 2 anos para voltar a menstruar depois que parou a pílula. E então, assim, a gente não sabe como que o corpo vai reagir, né? E na verdade, tentando amarrar, né, um pouquinho o começo do assunto, o que o anticoncepcional faz é inibir uma função fisiológica nossa. Então, muitas vezes, você não necessariamente tem um ovário policístico, né? Porque aí podem ter algumas mulheres que falam, não, eu não tomo anticoncepcional porque eu escolhi como um método para evitar a gravidez. Eu tomo porque como um tratamento. E aí, assim... existem outras formas de você estudar os hormônios e propor um tratamento que você não iniba. Era isso que eu ia perguntar. Parte fisiológica. Existem outras opções de tratamento real, Exato. Por exemplo, para um ovário policístico? Existe, mas não é o que a gente aprende na faculdade, né? Assim... Existe interesse de laboratórios por trás disso? Também? Sim, né? Talvez. Complicado, só talvez tenha um lobby bem capciosa. Complicadíssima. Né? Mas porque se você cura, a pessoa não precisa mais ser tratada, né? Então, se você tem um tratamento ao longo da vida inteira, se a pessoa vai precisar tomar remédio, aí você tem um lucro. Sem dúvida. Para liberar a Carol de responder, né, gente? Sem dúvida. Não, mas porque é muito mais fácil você ter uma pessoa que você não curou todos os meses consumindo um remédio que não cura, você dá o tratamento certo, a pessoa fica liberada de ter que comprar, né, e consumir todo mês. Mas assim, voltando ao que a gente estava no começo, consequências então, se é artificial, só para a ovulação, o que mais os hormônios fazem no corpo da mulher? Então, os hormônios que nós produzimos, o nosso estrogênio, a nossa progesterona, além de fazer a mulher ovular e menstruar, eles atuam em outros sistemas. Então, atua ajudando a formar massa óssea, atua no metabolismo da glicose, na pele, no cabelo, massa muscular, libido, excitabilidade, lubrificação. E quando entra esse hormônio de fora, sintético, que o nosso ovário fala assim, opa, eu vou parar de produzir porque está vindo hormônio de fora,
a gente deixa de produzir o nosso hormônio que atua em todos esses outros sistemas e o hormônio sintético não atua. E é aí que a gente tem os efeitos colaterais e os efeitos deletérios da pílula ou dos métodos hormonais. E isso muitas vezes não é colocado, né? Então pode afetar ossos, cabelo, pele. Pergunto, humor. Pensamos Não, eu tô pensando no TPM. Que para a mulher é um negócio extremamente sensível já naturalmente. Agora, você imagina você entrar com um negócio sintético? Imagina, né? O TPM, vamos ver as consequências. Concentração, também afeta? Não tem estudo, para ser bem honesta. Porque às vezes na TPM fica difícil a gente se concentrar. Na verdade, assim, vamos ser justos, né? Porque tem algumas mulheres que de fato falam, não, mas eu melhorei a minha TPM com anticoncepcional. Porque como que é a parte fisiológica? Essa produção hormonal que a Mel comentou, ela começa numa glândula no cérebro, hipotálamo, hipófise, uma cascata hormonal, ovário. Isso é uma orquestra que tem que tocar afinada. A parte do cérebro onde esses hormônios são produzidos é muito próximo da parte emocional. Então, por isso que oscilação hormonal oscila humor. Então, muitas mulheres às vezes falam, não, eu tomo anticoncepcional, melhorou a minha TPM. Diminui essa oscilação. Porque diminui a oscilação. Mas isso também tem como a gente corrigir de um outro jeito. Que não precisaria ser Que não precisaria sendo necessariamente inibindo essa função fisiológica, né? Então, assim, qual é o questionamento que eu acho que vale muito a pena? Assim, tá bom, eu tomo um remédio, sendo que não necessariamente eu tô doente, para inibir uma função fisiológica do meu corpo. Isso pode ter algumas consequências e alguns efeitos colaterais. E qual que é o objetivo de eu tomar o anticoncepcional? É para eu poder ter relação a hora que eu quiser sem ter o risco de engravidar. E um dos principais efeitos colaterais da pílula ou do anticoncepcional hormonal, o método hormonal, é o quê? Diminuir a testosterona, que diminui a libido, que diminui a estabilidade, que diminui a lubrificação. Então você fala, gente... Então atrapalha pra caramba. Você toma... isso? Você toma um remédio todo dia pra falar assim, eu vou transar a hora que eu quiser. Como se alguém fizesse isso todos os dias, várias vezes no dia. Né? E aí não, você toma um negócio todos os dias, que o principal efeito colateral é diminuir a vontade do que você quer ter liberdade pra fazer. Nossa, é uma contradição já aí, né? Uma contradição incrível. E ainda pode te adoecer. Carol, deixa eu te perguntar, porque eu tive faleceu uma amiga que foi comigo na JMJ. Ela tomou durante 14 anos anticoncepcional por ovário policístico. Até o padre falou para ela, não, filha, você pode porque é tratamento. E ela teve um AVC ou ACV, como é que é em português? AVC. E o único fator de risco que ela tinha era anticoncepcional. Realmente o anticoncepcional tem a ver com circulação sanguínea, trombose, embolia pulmonar? Então, ele é o que eu ia contar no começo dos primeiros anticoncepcionais, que a dosagem era mais alta, esse risco de trombogênico era mais alto. Hoje em dia as dosagens estão muito baixas, então esse risco diminuiu significativamente. Saiu algumas vezes na mídia e é uma discussão, existem doenças, né, são as trombofilias, que fazem com que o sangue coagule mais fácil. Então, mulheres que têm uma trombofilia estariam num grupo de risco para tomar o anticoncepcional e ter uma chance maior de um evento tromboembólico, né? De uma embolia pulmonar ou uma trombose venosa profunda. Cientificamente, não tem indicação de todas as mulheres saírem pesquisando trombofilia, porque são exames caríssimos e é uma incidência baixa na população. Então, se a gente for pensar em termos de saúde pública, essa conta não fecha, não existe essa indicação, esse protocolo.
Mas quando isso começou a sair na mídia, muitas mulheres, não, eu quero saber se eu tenho trombofilia ou não, porque se eu vou tomar anticoncepcional ou não, como um fator de escolha, né? O que a gente sabe em relação ao anticoncepcional? Quando a pessoa que usa tem um fator de risco, o maior risco de apresentar um evento é nos primeiros meses de uso. Então, muito difícil quem usa tantos anos, depois de tantos anos, você simplesmente atribuir ao uso do anticoncepcional, entendeu? E aí, assim, tô sendo bem justa e acadêmica, né? Eu não acho que o anticoncepcional seja bom em circunstância nenhuma, mas a gente também não pode, de repente, jogar assim, a culpa de tudo. Jogar a culpa de tudo nele. São tantas informações que eu vou querendo dar. Mas que outra consequência importante para a saúde da mulher? Não, olha, o único estudo que de fato assim comprova que o anticoncepcional pode ajudar é melhorar a acne. Só, todas as outras e coisas, o peso? Não. Também não, muita gente fala, não, vou tomar anticoncepcional para emagrecer, vai me ajudar com peso. Mentira. Não faz emagrecer e também não faz ganhar peso. Ok. E da mesma forma, assim, existem outras formas da gente tratar a acne, entendeu? Mas a gente fala assim, tem alguma coisa que comprovadamente o anticoncepcional pode ajudar? Tem. Acne. Entendeu? Nossa, que beleza. Tomar anticoncepcional para acne. E existem outros tratamentos. Justamente. Para ter consciência, você acaba parando todo o teu corpo, como é que funciona o teu organismo, né? Com tantas consequências para não ter espinho. Mas uma pergunta assim que eu acho que muita gente deve em casa pensar ou fazer, porque eu fiz de uma médica, não me respondeu a verdade, para falar assim, amiga minha, pela formação que ela teve na faculdade, que depois vou te perguntar. É abortivo? Eu ia perguntar isso não agora, então, você roubou minha pergunta. Anticoncepcional. Exatamente. É ou não Todos são, abortivo? quais não são, como que é? Também é uma Saia pergunta... justa, coitada. Não, porque assim... Vamos lá, vamos voltar nos métodos contraceptivos. E dentro dos métodos contraceptivos, a gente tem os hormonais e os não hormonais. Né? Então, eu vou começar pelos não hormonais, que é um pouquinho mais rápido, acredito. Por exemplo, o DIU de cobre. É abortivo? É abortivo. Por quê? Porque o DIU é um dispositivo intrauterino que não inibe a ovulação e ele não é um método de barreira. Como é que o DIU atua? Ele ocasiona uma inflamação dentro do corpo, tornando o ambiente muito hostil ao espermatozoide. Então, a mulher, no período fértil, ela tem uma secreção, que é aquela secreção elástica, clara de ovo, que é uma secreção que ajuda a empurrar os espermatozoides lá para cima. O processo inflamatório que o DIU ocasiona deixa esse muco mais hostil, menos elástico, ruim para os espermatozoides. Daí, na tuba uterina, tem microcílios que batem para ajudar a empurrar o espermatozoide em direção ao óvulo, depois trazer o embriãozinho para dentro do útero. Bonitinho. Esse processo inflamatório deixa os cílios lá parados, entendeu? Então, também dificulta o encontro do espermatozoide com o óvulo. Ainda assim, se a gente tiver um espermatozoide muito Highlander... Mas não impede. Não impede. Você pode... Highlander, gente. Isso foi muito bom. Pode ter um espermatozoide Highlander que consegue fazer tudo isso, fecundar. E aí você tem um embrião que vai chegar no útero e tá tudo inflamado. Então ele não consegue grudar e aí pode ser abortivo. Sim. Existe microaborto? Não, né? É aborto, né? Microaborto. Eu já ouvi falar tanto, tipo, não, mas existe um microaborto, tipo... É um logo no início. É um microaborto porque só tem... Um dia. Mas uma pessoa é menos pessoa porque... Quantos anos você tem? Não importa. Não. Acabei de fazer 4.0, com muito orgulho. Eu sou mais velha que você. Então tá. Mas, e aí, você é menos pessoa do que eu, porque eu sou 2 anos mais velha que você? Então eu sou mais pessoa do que todas. Ok. Dá licença, eu tô na frente. Não é, porque é microaborto, tá numa fase diferente da divisão celular. Mas, gente, fecundou.
É pessoa ou não é? Dividiu a pessoa, né? Tem divisão celular em Marte, tem vida em Marte, por que aqui não é vida? Então, só assim, pensando tudo que você falou até agora, estou pensando. Você tem risco de abortar um filho, né? Você vai falar os outros também, mas você tem risco de repente, não sabe se a fertilidade volta normal. Você pode afetar um monte de outras coisas só para ou ficar um pouquinho mais bonitinha ou para achar que pode ter relações sem engravidar, mas na verdade também vai atrapalhar o casal, que a gente já vai falar sobre isso, o relacionamento, né? Porque também atrapalha a vontade, atrapalha a lubrificação. Quantas mulheres ficam machucadas com isso? Gente, é fantástico, né? Quantas coisas que a gente tem ainda para conversar, mas a gente vai agora no intervalo, fica aí que a gente continua ainda com muito mais. Boa noite a todos aqui do Na Verdade. Boa noite, Isa, Vivi, doutora Carol, que é o Padre Bruno, aqui da Diocese de Guarulhos. A igreja, ela é contra os métodos anticoncepcionais e contraceptivos. Primeiro pelo seu nome, né? A igreja sempre é a favor da concepção, porque a igreja é a favor dos filhos, a igreja é a favor da vida, a igreja é a favor de uma sexualidade virtuosa, uma sexualidade baseada nos princípios da teologia do corpo, nos princípios de uma afetividade de comunhão, e uma comunhão que gera vida. E os métodos contraceptivos, na sua maioria esmagadora, eles são abortivos, e a igreja é contra o aborto, né? E aqueles que não são abortivos, como por exemplo a camisinha e etc., ele produz no ser humano uma certa dissociação entre sexualidade e vida, entre sexualidade e procriação, permitindo uma libertinagem interior, né? O uso do corpo, né? Um princípio dominante do prazer. E a igreja percebe e sabe que o prazer não é o fator determinante da nossa sociedade. Principalmente numa sociedade em que nós temos inúmeras aberrações com relações aos relacionamentos, como o poliamor, a ideologia de gênero, que mudando a concepção de sexualidade das pessoas, que mudando essa visão antropológica, permitiria uma certa libertinagem sexual, um certo materialismo. Né? Espiritualmente falando, certamente, isso é uma ação demoníaca, né, contra toda e qualquer ação, né, de procriação da vida, de um amor que une, próprio da antropologia, né, católica. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Portanto, nós fomos feitos para o amor. E a contracepção é, na verdade, né, os métodos anticoncepcionais, os contraceptivos, nada mais são do que uma forma de impedir a comunhão do amor e tornar as pessoas escravas de suas sexualidades.